Hoje eu vou apresentar um vídeo para falar sobre Joana de Ângeles, um espírito espírita. Eu me lembrei que há alguns anos, um amigo chamado Valdir, numa palestra que ele proferia, ele falou assim, en passant, sobre Joana de Ângeles. E eu me lembrei disso, eu falei, vou pesquisar esse material e vou fazer um vídeo. E achei lá no site da União Espírita Mineira uma biografia da Joana de Ângeles, e que teve por base, esse site teve por base um site da Federação Espírita Brasileira e também o livro A Veneranda Joana de Ângeles, de Celeste Santos e de Valdo Pereira Franco. Por que eu quis fazer? Porque lá na casa que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, aos sábados, além de o Livro dos Espíritos ser exposto ao público no estudo das obras da codificação, os médiuns que trabalham na cabine de passes, nós estudamos as obras psicológicas de Joana de Ângeles, essa psicografada por Divaldo Franco. Joana tem trazido assim importantes obras em acréscimo aos ensinamentos dos espíritos, das obras da codificação, sempre com enfoque no autoconhecimento e no descobrimento do ser, né? Aliás, a própria Joana, ela colaborou na formação da doutrina espírita, lá nos tempos de Allan Kardec, especialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a alcunha de um espírito amigo. Tendo reencarnado, Joana, na verdade, em diversas missões pelos séculos que se foram, conforme nós vamos ver a seguir. A primeira delas, eu vou mencionar que Joana fora Joana de Cusa, a esposa de Cusa. Cusa era um intendente de Antipas, lá em Cafarnaum, e por isso Joana de Cusa, cujo marido, então, não compartilhava da sua fé, sendo hostil para com ela e com sua crença nas promessas do Mestre. Mas ela fora convertida por Jesus, fora convertida por Jesus, e este não a convidou para segui-lo, como ele fazia com as outras pessoas. Porém, ele disse que ela o seguisse à distância e que ela ficasse no seu lar, junto com seu esposo, e que a ele se dedicasse como uma mãe extremosa faz com seu filho rebelde, né? Jesus traçou-lhe assim um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto de sua vida naquela reencarnação. Mais tarde, ela tornou-se mãe e logo em seguida enviuvou e sem recursos, ela não se apequenou pela perda dos confortos da nobreza. Trabalhou bastante, trabalhou muito mesmo, criou sozinha seu filho, bem como ajudava as outras mulheres a criarem os seus próprios filhos, convertendo-se então em uma verdadeira cristã. Ela nessa reencarnação, como Joana de Cusa, ela trabalhou até a velhice, e já idosa, com os cabelos embranquecidos, ela foi levada ao circo dos martírios, como era da época. Os seguidores do Cristo eram levados ao circo dos martírios, juntamente com seu filho moço, né? Para testemunhar ali o amor por Jesus. E ao libertar-se do vaso físico, ela foi recebida pelo Mestre, a quem também soube servir e com quem aprendeu a sublimar o amor. Então essa foi a história da reencarnação de Joana de Ângeles como Joana de Cusa. Ela fora também a Sor Juana Inês de la Cruz. Soro é uma palavra de origem latina, ela significa irmã. Então ela fora a irmã Juana Inês de la Cruz. Isso foi no século XVII, em 1651, quando ela reencarnou no México. O seu nome de batismo era Juana, vou ver se eu sei falar em espanhol, acho que não sei não, Juana de Arbarre e Ramírez de Santillana. Esse era o nome dela, um nome grande, né? Ela era filha de um pai basco e de mãe indígena. E dos 13 aos 15 anos, o encanto de espírito que era Juana, ela encanta seus mestres e aos especialistas das academias de então, bem como ao vice-rei, que se afeiçoou a ela, né? Ela dominava como nunca o seu próprio idioma, o espanhol, fazendo versos, bem como ela tinha também habilidades com a costura e demais afazeres femininos de sua época. Ela falava latim e aprendeu sozinha o idioma português. Gostava do idioma português, se afeiçoou a ele
e aprendeu sozinha. E ainda falava nahuatl, uma língua indígena. E ela só não entrou na universidade, como era a sua pretensão, até pediu ao pai que a matriculasse, porque o pai lhe respondeu: olha, menina, a universidade ela é só para os rapazes ricos, moças ricas não podem participar da universidade, as mulheres não podem participar da universidade, o que deixou ela bastante entristecida, mas ela era uma pessoa sequiosa pelo saber, então resolveu ingressar no convento das Carmelitas Descalças, aos 16 anos de idade. E as Carmelitas Descalças, elas tinham assim uma vida muito dura, uma vida bastante com muita pobreza, né? Muita pobreza. E ela não estava acostumada àquela vida dura, de muito trabalho, de muito empenho físico. E ela então adoeceu. E após tratar-se, ela saiu então desse convento e após tratar-se, ela foi aconselhada pelo seu confessor, o padre que a confessava, a ingressar na ordem de São Jerônimo da Conceição, que era uma ordem dedicada ao saber, né? E ela ali poderia dedicar-se às letras e à ciência. Então ela entrou na ordem naturalmente, teve condições de fazer isso, tomou o nome de Irmã Juana Inês de la Cruz, ou Sor Juana Inês de la Cruz. Ali ela progrediu bastante nas ciências, nos relacionamentos com os intelectuais da sua época, porque realmente ela era muito inteligente, tinha muito saber, né? E ela ampliou ainda mais os seus conhecimentos e as suas experiências. Ela era conhecida como a monja da biblioteca. E se imortalizou também por defender os direitos da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e de pregar livremente. Ela o fez com muita sabedoria, na verdade, sem oposição ao sexo masculino, como a gente vê nos dias de hoje, não é? O feminismo de hoje. Ela apenas quis mostrar, como de fato mostrou, que a mulher é inteligente, é capaz de lecionar e é capaz de pregar livremente. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região onde ela morava, e Joana socorreu durante o dia e a noite as suas irmãs religiosas, que juntamente com a maioria da população estavam enfermas. Foram dias de muita luta, de muita dificuldade para socorrer as irmãs, que foram morrendo aos poucos. Uma a uma das suas assistidas iam desencarnando em razão dessa peste, que naturalmente estava no quadro kármico daquelas criaturas, né? E quando não restava mais religiosas, ela então abatida, doente, tombou também, vencida aos 44 anos de idade. E voltou para a pátria espiritual. E lá ficou por 66 anos. 66 anos. E após esses 66 anos, ela regressou à pátria, ela voltou da pátria espiritual, retornou agora reencarnada na cidade de Salvador, na Bahia. Isso foi no século XVIII, no ano de 1761, como Joana Angélica, filha de uma família abastada, uma família muito rica. E aos 21 anos de idade, ela então ingressou no convento da Lapa, como franciscana, com o nome de Irmã Joana Angélica de Jesus, Juana Angélica, Sor Joana Angélica de Jesus, fazendo então profissão de irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição. E uma vez mais então, militando nas hostes cristãs, ela voltou numa nova encarnação. Ela foi irmã, nessa encarnação, escrivã e vigária, quando em 1815 tornou-se abadesa. E no dia 22 de fevereiro de 1822, melhor dizendo, no dia 20 de fevereiro de 1822, exatamente isso, defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, moçoiras que ali moravam como irmãs, ela foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil e que invadiram o convento, então, com objetivos nada edificantes. E ela então foi assassinada pelos soldados. Releva aqui lembrar nesse momento então que nos planos divinos já havia uma programação para a sua vida no Brasil, né? Desde antes, quando reencarnara no México como a irmã Juana Inês de la Cruz, tanto que ela aprendeu o idioma português, aprendeu sozinha, daí a sua facilidade para o idioma então. É que lá
é que nas terras brasileiras estavam reencarnados e reencarnariam brevemente espíritos ligados a ela, almas comprometidas com a lei divina, que faziam parte da sua família espiritual e aos quais ela desejava auxiliar. Quando lá na espiritualidade, Joana de Ângeles integrou eu falei isso agora mesmo, né? Quando ela estava na espiritualidade, ela integrou, nos tempos de Kardec, ela integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho de implantação do cristianismo redivivo, do Consolador prometido por Jesus. E é ela, então, lá no livro Após a Tempestade, em sua última mensagem, referindo-se aos componentes de sua equipe de trabalho, diz que ofereceu seus préstimos ao Espírito de Verdade para colaborar com a implantação do Paráclito prometido pelo Cristo Jesus. Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar duas mensagens assinadas por um espírito amigo, que era o pseudônimo de Joana. A primeira no capítulo 9, item 7, com o título A Paciência, e escrita em Havre, em 1862, no século XIX. A segunda no capítulo 18, itens 13 e 15, intitulada Dar-se-á aquele que tem, psicografada no mesmo ano da anterior, só que agora na cidade de Bordeaux. Se nós observarmos, nós que costumamos ler os escritos de Joana de Ângeles através do Divaldo Franco, cotejarmos esse material, esse estilo com esses escritos do Evangelho, nós bem vamos ver que é a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela página como o modelo das nossas atitudes em qualquer situação. No mundo espiritual, Joana então estagia hoje numa bonita região próxima à crosta terrestre. E quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos, equivocados, cometeram alguns enganos bastante danosos para si mesmos, se preparavam para reencarnar, ela reuniu todo esse grupo, que é uma imensa quantidade de espírito, e planejou construir na Terra, sob o céu da Bahia no Brasil, uma cópia, embora imperfeita, da região em que ela habita, com o objetivo de, redimindo os antigos cristãos, criar uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de se viver numa comunidade realmente cristã nos dias atuais. Então, ela, com esse propósito, foi socorrida por Francisco de Assis, um espírito a quem ela se ligara por iguais ideais de serviço e que a auxiliou. Ela iniciara então o seu plano e no século passado, em 1947, iniciou a Mansão do Caminho, em alusão à Casa do Caminho dos Apóstolos de Jesus, para os serviços de socorro aos necessitados de toda a ordem, especialmente aos seus companheiros cristãos que de alguma forma haviam se perdido no caminho. E nesse ínterim, os colaboradores da sua família espiritual foram reencarnando em lugares diversos, em épocas diferentes, com instruções variadas e experiências diversificadas, para, aos poucos e quando necessário, serem chamados para atender aos compromissos assumidos na espiritualidade. É claro que nem todos residiriam na comunidade, na Mansão do Caminho, mas de onde se encontrassem, enviariam a sua ajuda, estenderiam a mensagem evangélica, solidários e vigilantes, ligados ao trabalho comum. E assim tem sido, né? A instituição vem atuando sempre comprometida a assistir os sofredores da terra, os tombados nas provações e os que se encontram a um passo da loucura e do suicídio. Graças às atividades desenvolvidas, então, tanto no plano material como no plano espiritual, com a terapia de emergência a recém-desencarnados e atendimentos especiais, a Mansão do Caminho adquiriu, então, uma vibração de espiritualidade que suplantam as humanas vibrações dos que ali residem e colaboram. Um dia desse estava pensando comigo, né? O Divaldo já tem para mais de 90 anos, 94 anos, 95, não me lembro bem, e é claro, as forças físicas vão se esvair, ele vai desencarnar. E eu ficava pensando, como será que vai viver a Mansão do Caminho? Essa era uma curiosidade minha. Puxa vida, um trabalho tão grandioso como esse, de tantos anos, desde 1947,
E como será que vai sobreviver financeiramente, pensava eu, né? Porque hoje ela sobrevive das edições do Divaldo e sobrevive também das suas palestras, mas eu desconhecia o fato de que muitos missionários reencarnaram em diversas partes do Brasil, ligados à obra, onde quer que estivessem, desempenhando a sua função profissional, empresarial, nas suas atividades espirituais, e que eles acorreriam às necessidades da casa sempre que fossem chamados. Isso vai prosseguir, né? Isso vai prosseguir porque muitos são os tarefeiros dessa instituição, dessa obra, muitos colaboram conforme a própria Joana narra do seu plano no mundo espiritual. E eu então tinha essa curiosidade e agora essa curiosidade foi muito bem respondida pelo próprio Espírito Joana de Ângeles. E até penso eu, mas isso penso eu cá comigo, né? Que num futuro não muito distante também ela vai reencarnar e trabalhar física e espiritualmente nessa casa, como fez agora o nosso irmão Emmanuel ao reencarnar, dará sequência aos trabalhos mediúnicos iniciados nos últimos 100 anos pelo nosso 90, 100 anos pelo nosso Chico Xavier, e este estará no mundo espiritual, então, dando continuidade à sua tarefa, auxiliando dessa feita do mundo espiritual, o nosso irmão Emmanuel. Então, penso eu que isso vai ocorrer da mesma maneira, mas isso é uma conclusão minha, né? Não estou dizendo que vai ser assim, né? Compartilhe aí esse nosso vídeo com seus amigos espíritas, acredito que muitos tenham a mesma curiosidade que eu tinha em conhecer um bocadinho mais sobre o Espírito Joana de Ângeles. Comente aí se quiser, o comentário é bom, mas comentar uma biografia é uma coisa um pouquinho mais difícil, mas se quiser comentar alguma coisa, pode comentar, deve comentar, né? E no mais, sempre trabalhando nessa nossa tarefa de divulgar a doutrina espírita, vamos adiante, vamos todos adiante.